louvor em sua vida. Sempre existe algum motivo para agradecer. Seja o fôlego da vida, uma prece atendida, ou a emoção de ver o sol nascer. Tenha um canto de louvor em sua vida. Sempre existe algum motivo para agradecer. Quantas vezes nós paramos pra dizer obrigado, obrigado, Senhor. Quando tudo aqui parece sem saída, para as lutas e as tristezas desta vida, cante logo uma canção, um louvor de gratidão, e a paz de Deus virá ao coração. Tenha um canto de louvor em sua vida. Sempre existe algum motivo para agradecer. Quantas vezes nós paramos pra dizer obrigado, 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 Senhor. Amém. Bom sábado, irmãos. Sábado. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Estamos um sábado mais próximo à segunda vinda de Jesus. Amém. Um sábado mais próximo a ocuparmos o nosso novo espaço. Um sábado mais próximo a me aposentar. Meus filhos serem de casa. Então, quero dar as boas-vindas a todos, nossas visitas. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Espero que encontrem aqui um ambiente aconchegante, com amor. Aqueles que são os membros regulares, bem-vindos também. Vocês são parte importante de criar um ambiente aconchegante aqui na igreja. Então, precisamos da sua participação. E aqueles que estão nos visitando de outras igrejas, Eugênio, esposa, filho pródigo, que bom tê-los conosco. Pai do pastor Steven, vocês conhecem. E quem mais está nos visitando? Quem sabe de outra igreja? Vocês vieram de que igreja? Pode falar. Não. Hispana. Bienvenidos. Que Deus te bendiga. Olha, tem mais alguém de outra igreja? Estou visitando? Não? Pessoal do Brasil? Aonde? Bem-vindos. Que igreja lá no Brasil? Vocês estão de visita aqui ou estão morando aqui agora? Estamos morando Ok. De que lugar no Brasil? em São Paulo, a igreja da Alvorada. Da Alvorada. Eu fiz uma semana de oração lá na Alvorada alguns anos atrás, quando o pastor Brenner estava lá. Ah, sim. Eu estudei lá no IAE. Morei no Capão Redondo. Vou comprar uma camiseta que diz: eu sobrevivi ao Capão Redondo. Trazer uma, vou usar uma também. Que bom tê-los aqui conosco. Nós estamos logo, se Deus quiser, vamos estar entrando para o nosso novo espaço aqui. Amém. E
Estamos ansiosos para isso. Então, só relembrar que hoje às 5h30 da tarde haverá uma reunião administrativa da igreja. Estamos convidando todos os... 5h30, alguns dizem 5h30, outros dizem 5h30. Potato, potato. Potato, potato. 5h30, 5h30, 17h50, 17h30. Então, uma reunião administrativa para todos os membros da igreja. Qualquer pessoa pode vir, não, isso aqui não tem. A igreja não é uma ordem secreta. Para votar, tem que ser um membro da igreja, porque se não é membro da igreja, não tem como é que se diz, reconhecimento legal para tomar uma decisão do corpo da igreja, né? Mas quem quiser vir, pode vir, porque não existe segredos. Vamos receber um relatório da nossa construção da igreja. Então, aqueles que puderem vir às 5h30, 17h30, 5h30, vamos estar aqui. Os membros da comissão da igreja, meia hora antes, vamos nos reunir lá no quarto, lá nós sempre nos reunimos, para ter uma pequena reunião da comissão da igreja, e depois, em seguida, vai haver a reunião administrativa. Ok? Se alguém quiser encomendar pizza, também. Não é? Boa ideia, né, Piedade? Você faz parte da tesouraria, você aprova? Na terça-feira nós fizemos nosso culto de passagem de ano, né? O tempo deu uma virada em alguns lugares, né? Estava mais ou menos, né? Mas temos um bom grupo aqui. E eu passei para eles um esboço do sermão que eu ia pregar no sábado, hoje. E eles aprovaram. Então, se não gostarem do sermão, tem que reclamar as pessoas que aprovaram na terça-feira. Veja quem veio e bota as culpas nele. Ontem eu estive no estúdio, gravei 5 programas de televisão. E graças a Deus. E em preparação para lá, eu estou escrevendo algumas mensagens sobre o livro de Josué. Eu achei que o livro de Josué marca uma nova etapa na história do povo de Israel, né? Um novo começo. Eu achei, quem sabe, é uma boa ideia ao nós começarmos o ano a falar sobre um novo começo, né? Quem sabe para a nossa igreja que está às beiras do Rio Jordão para atravessar para a nossa terra prometida, quem sabe tirar umas lições do livro de Josué, né? Então, no livro de Josué, apenas como introdução, nós temos o plano de Deus para a batalha, o plano de Deus para a vitória. Planos de batalha normalmente são algo que o governo guarda em secreto. Né? Quando seja na Segunda Guerra Mundial ou outra, né? O governo nunca quer soltar a estratégia que eles vão usar para alcançar a vitória. É um documento secreto. Mas Deus deseja que todos os seus filhos tenham vitória. Então Deus não esconde o plano, Ele colocou aqui no livro de Josué. O plano de vitória. Então o livro de Josué é tanto um livro de história como um livro de profecia. Porque ele apresenta não só aquilo que aconteceu, mas no livro de Josué está revelado aquilo que Deus deseja que aconteça na vida de todos os seus filhos. Então tem tanto o aspecto histórico como o aspecto profético. Resumindo o livro em 2 palavras, em inglês seria Claiming Canaan. Elídio, como é que é em português? Você veio sentar logo aqui na frente, Elídio. Você sabe que agora você... Claiming. O que é claiming? O que é claiming? Claim, to claim. Não, isso é
Isso é complain. Claim. Clamar. Recorrer. Reclamar. I opened up a hornet's nest, didn't I? Então vamos fazer assim. Duas palavras. Recebendo Canaã. Plano de vitória para Deus, para a vida de cada um de nós e para a nossa igreja. 40 anos. 40 anos aquele povo andou no deserto. E agora, reivindicação. Yeah, it's okay. You understand. Claiming, tomando posse de Canaã. Seria duas palavras, não sei se são duas ou três palavras, né? O resumo do livro de Josué. Tomando posse de Canaã. 40 anos o povo andou no deserto. Tudo quanto tem acontecido nesses 40 anos, Deus estava os preparando para atravessar o Jordão agora para entrar para a terra prometida. Tudo quanto Deus tinha feito para eles no passado. Livrando do faraó, a Páscoa, o Passover, separando o Mar Vermelho, a experiência do maná no deserto, Deus providenciando alimentação para o povo. Tudo isso ocorreu em preparação para a próxima conquista, que se tomar posse da terra prometida. Mas o que aconteceu com o povo de Israel acontece com muitas pessoas. Eles se contentaram em ficar no deserto. E como resultado, eles estavam prestes a não passar por aquilo que Deus tinha para eles. Porque eles se contentavam aonde eles estavam. E por isso não iam passar pela experiência daquilo que Deus tinha para eles. Então, no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus apresenta de maneira bem clara o plano de Deus para a vitória. Para a vitória de qualquer pessoa, para a vitória de uma igreja. Os passos são bem claros aqui. Em como a pessoa se transforma de um viajante no deserto a um conquistador de Canaã. Então vamos dar uma olhada rápida. Trouxeram suas Bíblias. Vou pedir que vocês abrem suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Vamos ler de novo os 9 versículos que já foram lidos. Eu acho importante. Algumas pessoas disseram, é preciso ter dentro da Escritura porque sempre é repetida. Nós nunca somos prejudicados em ler demais a palavra de Deus. Então vamos gastar alguns momentos aqui lendo Josué capítulo 1, versos 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus deu ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, ao leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso.
Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar, por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Amém. Que promessa linda, né? Então imagine Josué, aqui esta tradução, que eu acho que é a tradução na linguagem comum, na linguagem de hoje. Não é a melhor tradução, mas é chamado o ajudante de Moisés. Imagine este novo líder pronto para levar o povo para a terra prometida. Então, logo no início desse capítulo, nós vemos 3 ordens simples que Deus dá para Josué. Vamos focalizar, por enquanto, no verso 2. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que Deus está ordenando que siga na vontade de Deus. Veja o que diz verso 2. O meu servo Moisés está o quê? Morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que vou dar a quem? A vocês. Então ele diz, olha, levanta-te, vai e conquista. Agora, do lado de Josué, não existe nenhum debate, não existe nenhuma discussão. Deus ordenou e Josué fez. O restante do livro é Josué fazendo exatamente aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Ele não resistiu, ele não discutiu, ele não deu sua opinião, ele apenas seguiu as ordens de Deus. Então aqui já vem a primeira lição para a vitória na nossa vida. Quando Deus diz levanta-te, nós fazemos o quê? Nós nos levantamos. Quando Deus disse vai, nós vamos. Sem discussão. Mas esse ir, esse levantar, esse ir, sempre envolve deixando o passado. É importante notar que Deus diz para Josué, Moisés está o quê? Morto. Será que Josué não sabia que Moisés tinha morrido? Será que o povo de Israel não sabia que Moisés tinha morrido? Lógico que eles sabiam. A nação sabia, Josué sabia. Então por que Deus sente importante, logo no início deste plano de vitória, relembrar a Josué que Moisés estava morto? Qual é o significado disso? Você lembra que Josué não está, como eu falei na terça-feira, Moisés não era simplesmente um líder. Nós dizemos em inglês, Moisés era um legend, era uma lenda. Ele era um gigante, um herói. Imagine você agora entrar seguindo Moisés, a lenda Moisés. Interessante que Deus, logo no início, diz para Josué, Moisés está morto. 40 anos. Durante 40 anos, os únicos líderes que aquele povo conheceram foi quem? Moisés. Foi ele que os trouxe do Egito. Foi ele que fez que se abrisse o mar morto. Foi ele que trouxe os 10 mandamentos para eles. E agora,
Deus está dizendo para o ajudante de Moisés, agora você vai assumir a liderança deste povo. Agora você que vai fazer. Seria normal Josué se sentir incapaz de liderar o povo. Seguir nos passos de Moisés. Mas Deus queria que Josué entendesse alguma coisa. Não sei se a tradução em português vai funcionar. Mas não é o tamanho do homem, mas sim o tamanho de Deus no homem. It's not the size of the man, it's the size of God in the man. O segredo do sucesso do povo não era Moisés. O segredo do sucesso era Deus. Ele é que era o segredo. Então, Deus está comunicando para Josué, eu vou te abençoar a ti da mesma maneira que eu abençoei a Moisés. Mas a primeira coisa que tens que fazer é esquecer de Moisés. Moisés está morto. Agora és tu que vais liderar. Não fiques, eu falei no grupo em inglês, é normal quando você entra numa igreja, depois de um pastor, muitas vezes o pessoal vem, quando eu entrei, pois está escrito, depois de 40 anos, do pastor Fairaba. Quantas vezes eu ia para um lugar e o pessoal dizia, mas o pastor Fairaba fazia assim. O pastor Fairaba fazia assim. Mas o pastor Fairaba, quantas saudades nós temos do pastor Fairaba. Imagine o que Josué ia passar. Que saudade nós temos de Moisés. Se Moisés estivesse aqui. Moisés nunca teria feito assim. Então Deus comunica logo cara, esquece Moisés. Moisés está morto. É você agora. Você é o líder. Cumprindo a vontade de Deus. Como é que eu posso explicar? Cumprindo a vontade de Deus na nossa vida sempre envolve não o passado. Você quer cumprir a vontade da vida, a vontade de Deus? Isso exige que você vive no presente, não no passado. Não no futuro, nem no passado. No presente. É hoje, agora, que eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. O passado já foi. O futuro é desconhecido. O que é que nós temos? Apenas o presente. Foi por isso que Jesus disse, Mateus 6:34, pois isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então Deus está dizendo para Josué, vive no presente. Agora, esquece do passado. Ele disse, levanta-te e vai. Atravessa esse Jordão. Deus o que Deus está pedindo eu e você a fazer hoje, Ele pede para nos preparar para aquilo que Ele vai pedir amanhã. Pensei que ia uma reação melhor do que essa. Pois eu achei um pensamento tão profundo. Mas não teve reação nenhuma. Pensa mais uma vez, né? O que Deus nos diz para fazer hoje, agora, é sempre em preparação para aquilo que Deus vai querer que nós façamos no futuro. Amém. Melhor? Você entende? Right?
Deus, ao me pedir para fazer algo, aquilo que eu estou passando por agora, é preparação para aquilo que vem pela frente. Que eu não conheço, mas Deus conhece. Então tudo aquilo que aquele povo tinha passado no deserto, fazia parte da preparação deles para conquistar Canaã. Então o primeiro passo à vitória é seguir a vontade de Deus. E seguindo a vontade de Deus faz com que nós temos que esquecer de coisas do passado. Esta igreja tem uma história muito boa, muito bonita, milagrosa. O que Deus tem conseguido. Mas só porque foi feito na College Street não quer dizer que tem que ser feito aqui. Nós estamos numa nova etapa. Nós estamos num novo capítulo. Na College Street nós fazíamos assim. Que bom. Isso vai nos ajudar a avançar a nossa obra agora? Vai. Então continuaremos. Se não for, então Moisés está... Bom, esqueça. Esqueça do passado. A promessa de Deus para que Josué vai, levanta-te e atravessa. Deus está contigo. Amém. Da mesma maneira que eu abençoei a igreja no passado, eu vou continuar abençoando esta igreja. Amém. Deus não vai nos abandonar aqui às beiradas da terra prometida. Então, primeiro passo, siga a vontade de Deus na sua vida. Segundo passo, concentre-se nos caminhos de Deus. Quero ser bem honesto com vocês. Existe um custo seguir a Deus. Ao povo de Israel atravessar o rio Jordão, ao pisar naquela terra do outro lado, imediatamente uma declaração de guerra. Porque existia naquela terra pelo menos 7 povos que eles iam ter que conquistar. Ia ser uma luta. Ia ser um desafio. A vida cristã é a mesma coisa. Canaã não foi vencido em um dia. Acho que levou 14 anos. A vida cristã, a você aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador e decidir viver a tua vida de acordo com ensinamentos bíblicos, você está declarando guerra contra o mundo. Cada vez que você sai da sua casa, você está entrando em território ocupado pelo inimigo. É uma guerra, é uma luta. Não é fácil. E ao nós entrarmos nessa luta, Deus pede que nós nos lembramos de 3 coisas. Primeiro, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho o quê? Dado, como eu disse a Moisés. Interessante aquela frase ali, não é? O que não diz lá? Eu sei o que diz, a pergunta é o que não diz. Que ela estava ocupada. O que significa? Vocês que são os experts em português, eu não sou. O que significa essa frase? Vou-lo tenho dado. O que não diz ali? Não diz assim, todo lugar que pisar a ponta do vosso pé, eu te darei. Não diz isso. O que diz? Aonde você pisar o pé é território que eu já conquistei. Já é seu. Então, a vitória na nossa vida não é um alvo que nós estamos lutando para alcançar, é um dom que Deus já nos deu. Aonde vocês pisarem o pé é terra que eu já conquistei. A vitória na minha vida não é uma montanha que eu estou tentando escalar.
é um pico, não é isso? Um pico? Aonde eu já cheguei. Por isso, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá o quê? A vitória como? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Cada passo, Deus está dizendo para Josué, cada passo que você tomar, aonde teu pé pisar é terra que eu já conquistei, é vossa. Eu não vou te dar, já é tua. Já é dado a vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é claim it. Aí vem a palavra. É tomá-la, né? Conquistá-la. Ela já é tua. Você tem que ir lá apenas e gozar, receber, tomar posse. Yes, porque já é deles. Agora vejam, vocês estão me seguindo? No sentido? Verso 5, primeira parte. Você nunca será o quê? Derrotado. Que promessa incrível, né? Deus está dizendo para Josué: vocês serão uma força, um poder inconquistável? Sim. Existe essa palavra? Lídia? Invencível. Invencível. Um poder serão duas coisas. Um poder invencível e serão um objeto immovable. Imóvel? Não, que não pode ser. Tocável. Intocável. Não, que não pode ser removido. Indestrutível. Imovível. Irremovível. Irremovível. É bem mais fácil você tudo aprender a falar inglês do que Português irremovível. Então o que ele diz? Aí ele dizer assim: você nunca será derrotado. Na minha cabeça ele está dizendo duas coisas. Vocês vão ser uma força invencível. Quer dizer, quando vocês atacarem os seus inimigos, vocês não serão derrotados. Mas vocês também serão um objeto irremovível. Quando os seus inimigos atacarem a vocês, vocês vão ficar firmes. Com uma rocha. Irremovíveis. Ninguém, ele está dizendo, nada pode se levantar diante de vocês. Nada pode derrotar a vocês, porque vocês andam com Deus. Não existe nenhum inimigo na sua vida que não pode ser derrotado. Jesus está dizendo para Josué: cada inimigo que você encontra é o inimigo que se derrota. Ninguém, nada pode me derrotar. Nada pode derrotar você. Se o inimigo na sua vida é depressão, raiva, ganância, vício, não existe inimigo que vai te derrotar. Você nunca será derrotado. Amém. A última parte do verso 5. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Imagine a Josué ouvindo isso. Que ânimos deve ter dado para ele. Imagine, pega essas duas frases, versículos. Nós em inglês dizemos juxtapose. Como é que é, Doriana? Juxtapose.
Juxtapose. Sobrepõe. É quando você pega duas frases e coloca assim um ao lado do outro. Sim? Sobrepor. Como é que é? Justaposto. Justaposto. Duas frases. Verso 2. Moisés está morto. Verso 5. Eu estarei com você como estive com Moisés. Coloquei essas duas, né? Imagine, né? Imagine Josué escutando isso. Ele escuta, Moisés está morto. Ele deve ter pensado, e agora estou sozinho. E Deus logo em seguida diz, mas eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Amém, Senhor, assim seja. O mesmo Deus, que é a palavra de Deus para vocês. O mesmo Deus que estava com Moisés estava com Josué. O mesmo Deus que estava com Josué está comigo e com você hoje. Amém. Amém. A promessa que Deus fez para Josué é a mesma promessa que Ele está fazendo para nós. Eu leio a promessa dizendo assim, eu estarei com você como estive com Josué. Eu nunca te abandonarei. Por isso, 1400 anos depois de Josué, Paulo escreveu o seguinte, em Hebreus capítulo 13. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca o quê? Os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda. Eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Pensa desta forma. Quando Deus diz assim, levanta-te e vai, Ele não está te mandando para algum lugar, Ele está te levando para algum lugar. Vê a diferença? Quando Deus diz levanta-te e vai, Ele não está dizendo vai, não está te mandando, Ele está dizendo assim, vamos juntos. Ele me leva para esse lugar. Agora vamos, nos últimos momentos, começaram tarde, né? Não botem as culpas no pregador, né? Mas vamos ficar bem práticos, né? É impossível ter vitória na nossa vida se não houver o estudo da palavra de Deus. Vitória na nossa vida sem o estudo da palavra de Deus é impossível. Deixa eu ser bem claro. Nem todas as pessoas que estudam a Bíblia têm vitórias. Mas a vitória é impossível sem estudar a Bíblia. Amém. Então chegamos ao verso 7. Então Deus vai dizer para Josué assim, Josué, para essa vitória, na tua liderança, na tua vida, para ter essa vitória, você precisa um relacionamento especial com a palavra de Deus. Tem que ter um contato especial com a palavra de Deus. E agora Deus, ele nos dá os detalhes de qual é esse relacionamento necessário na minha vida com a palavra de Deus para que eu possa ter vitória. Vamos ver o verso 7 primeiro. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. O que é que ele está dizendo aqui? Determinação e confiança, né? Confiança e coragem vem de onde? De Deus, através do quê? Da leitura da palavra de Deus. Ao nós estudarmos a palavra de Deus, a nós, como ele diz,
ingerirmos a palavra de Deus, isso desenvolve nós vimos um conhecimento de quem Deus é. Ao nós vimos esse conhecimento de quem Deus é, duas coisas acontecem. A Deus se revelar mais claramente para nós, nós reconhecemos quão pecadores nós somos. Isso não existe, isso que eu acho muito interessante. Eu conheço muitas pessoas, ou várias pessoas, que se dizem conhecedores da palavra de Deus. E que tiveram um entendimento assim, superior a todas as outras pessoas da palavra de Deus. Mas esse conhecimento da palavra de Deus criou dentro da vida deles uma arrogância que é nojenta. Eu conheço a palavra de Deus melhor que eu conheço. É uma arrogância. Por todos os exemplos da Bíblia, seja Isaías, Isaías capítulo 6, eu acho. Não sei, não me lembro. Quando ele vê o trono de Deus, o que é que ele vê? O véu encheu, e o que é que ele diz? Ao ele reconhecer, ver a majestade de Deus, o que é que ele diz? Eu vou morrer, ai de mim, porque eu sou o quê? Pecador. E vive no meio de gente pecadora. Pedro, você lembra quando Jesus estava pregando e viu 2 barcos lá e disse assim, vamos entrar num barco desse, olha, vamos pegar esse barco, vamos nos afastar um pouquinho aqui no lago, né? Para poder continuar a pregação. O barco era de quem? De Pedro. Depois de acabar a pregação, o que ele disse? Joga as redes. E o que Pedro disse? Senhor, olha, nós já ficamos a noite toda aqui a pescar, mas como o Senhor mandou, nós vamos fazer. E quando eles foram puxar as redes, tão cheio que a rede estava quase o quê? Arrebentando. Pedro chama o outro barco. Vem cá nos ajudar. Era tanto peixe que os 2 barcos quase afundaram com tanto peixe. E o que é que Pedro disse? Afasta-se de mim porque eu sou o quê? Um pecador. Ao nós nos aproximarmos mais e mais de Deus, o resultado desse reconhecimento de quem Deus é, produz em nós humildade. Então Deus disse, estuda a minha palavra, porque o segredo do sucesso de Moisés como líder foi o quê? A humildade dele. Então Deus disse para Josué, estuda a palavra, a lei, aquilo que Moisés passou, estuda isso, ingere. Deixe isso penetrar a tua mente, a tua vida, porque nisso vai vir um conhecimento de quem eu sou. E o resultado desse conhecimento vai produzir em ti a humildade. Mas ele diz que não é apenas estudar a palavra de Deus. Não é só isso. É outra coisa que ele diz. Verso 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Ele diz, não adianta apenas estudar a palavra de Deus e ter um conhecimento. Então, em outras palavras, não é só pôr a palavra, não é só comer a palavra de Deus. É quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Que a nossa conversa é de acordo com aquilo que nós entendemos a palavra de Deus. Então, o que sai da boca é consistent. Como é que se diz consistent? Consistente com a palavra de Deus. Vejam 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Quem prega, prega a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força de Deus. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, quem fala, quem prega em inglês, no original é quem fala. Quem fala. Quem fala,
fale de acordo com o quê? A palavra de Deus. Então Deus diz para Josué, estuda a palavra de Deus. Estuda aquilo que Moisés passou para vocês. Mas quando fores falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Que existe uma consistência daquilo que você acredita, daquilo que você fala. Mas não é somente isso. Ele continua no verso 8. Estude. Interessante, que aqui está nessa tradução, está escrito. Como é que está na sua tradução aí? Alguém tem a Almeida Revista Corrigida? Ou NIV? 8, a segunda parte. Estude este livro dia e noite. Não cesse. Não, ok. Mas qual é a palavra que tem lá? Estude? Estude também? Ou medite? Quem tem medite? Não deixe de falar dessas palavras. Quem tem medite? Medita. Medita. Isso é uma palavra que nós temos uma certa, como é que se diz? Uma certa aversão? A palavra meditar. Vou meditar. Por quê? O que é que isso gera na nossa cabeça? Aquelas religiões orientais, né? Meditar. Qual é que é a diferença? Meditar é um princípio bíblico. Meditar, tanto é que está aí, né? Medite nela o quê? Dia e noite. Qual é a diferença entre a meditação oriental e a meditação cristã? Alguma ideia? Uma centrada em Deus e outra em si. Na meditação oriental, o que eles dizem é que o que eles costumam fazer é uma repetição de alguma vogal, ou uma palavra, uma frase, para despejar a sua mente, esvaziar a mente. A meditação cristã, Deus está dizendo o quê? Enche a tua mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Você vê a diferença? Oriental diz, meditação é esvaziar a cabeça, tirar tudo da cabeça. Deus diz para Josué, Deus diz para Josué, medite, enche a tua cabeça com a palavra de Deus. Porque ao encher a cabeça com a palavra de Deus, we displace, como é que é? Displace. Desviando o foco? Deve ter outra palavra. Então, quando você coloca, por exemplo, tem um copo com água, tem que usar milhões de expressões, né? Um copo com água e quando você bota a água, you displace. Tem a lei que diz assim, um corpo na água displaces um volume igual. Se eu entro numa banheira, o volume da água que sai é igual ao volume meu. Como é que é essa palavra? Esse vazio. Sim, é outra palavra que vocês não têm. Displace. Será que não tem? Deve ter essa palavra. Você entendeu? Se tem uma banheira cheia de água, até um... Para remover. Amém. Deixa eu explicar de uma maneira e depois... Então imagina uma banheira cheia até a beira. Você entra dentro da banheira, o que é que acontece? Então, o volume da água que sai é igual ao volume do corpo que entrou. Você está entendendo? Esse processo em inglês é displacement. Displacement. É como se fosse uma troca. É uma troca de um volume por outro. É uma coisa por outra. Você está entendendo? Não se preocupe, agora que... Ok? Então o que está acontecendo? Deus está dizendo para Josué, ao encher a nossa cabeça com a palavra de Deus, o que transborda para fora, entendeu? Ocupa, o que a palavra de Deus, o lugar que a palavra de Deus ocupa, displaces aquilo que estava lá e sai para fora. Repõe. Você entendeu? Um replacement. É um displacement. Okay. Então essa é de... Então o que é que ele disse? Ele disse assim, estuda a palavra de Deus, fala de acordo com a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, enche a tua cabeça com a palavra de Deus. Mas mais outra coisa, porque não é o suficiente nós estudarmos a palavra de Deus, não é o suficiente nós lermos a palavra de Deus, decorarmos versículos bíblicos.
Se nós não fizermos o quê? Não viver de acordo com a palavra de Deus, né? Todos nós conhecemos pessoas que conseguem recitar versículos bíblicos de cor, mas a vida deles é completamente um contraste daquilo que eles... Então está dizendo, se esforce para viver o quê? Se esforça para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo correrá bem e você terá sucesso. Estuda a Bíblia, entenda o que a Bíblia diz, fale de acordo com a Bíblia, não deixe que pensamentos diabólicos ocupem o espaço no teu cérebro, enche a cabeça com a palavra de Deus e vive de acordo com a palavra de Deus. A história diz que um cristão chinês se aproximou do missionário e disse assim, eu decorei todo o sermão da montanha de Jesus. Todas as palavras. E o missionário disse assim, é verdade? Mas isso é verdade, bem-aventurados os pobres. E recitou todos os versículos, palavra por palavra. O missionário ficou impressionado com esse chinês que fez isso. E disse, homem, como é que você conseguiu um negócio desses? Ele disse, não foi fácil, mas eu passei o último ano vivendo o sermão da montanha. As últimas palavras de Deus para Josué. Lembra de minha ordem. Seja forte, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Tudo quanto Deus diz foi uma ordem. Interessante que Deus fala... As declarações de Deus ou são uma demanda ou são uma ordem. Aparece? Os dois aparecem. Às vezes é uma ordem, a command. Às vezes é uma demanda. Ele às vezes demanda uma coisa, às vezes ordena uma coisa. Aqui, quando Deus ordena algo para nós temos duas responsabilidades. Então, quando Deus chega para mim, chega para você e diz assim, eu te ordeno, ou I order you, I command you, faça isso. Nós temos duas obrigações. O começo e o fim. Iniciar e acabar. O meio é a responsabilidade de Deus. Começa e termina. Então, quando Deus diz, luta, Ele quer que nós lutamos até o final. Quando Deus diz, corre, é para correr até o final. Quando Deus diz, fale, é para pregar o sermão inteiro. No meio, Deus se preocupa. Conhece o filme Ben-Hur? Yes. O filme Ben-Hur, o ator principal do filme Ben-Hur era Charlton Heston. Yes. Então tem a cena, quantos assistiram o filme Ben-Hur? Tem aquela cena da carruagem, né? Da corrida na carruagem, né? Então Charlton Heston teve que aprender a como andar numa carruagem daquelas, né? No chariot. E ele estava tendo dificuldade. Estava tendo dificuldade de aguentar-se em cima da carruagem. Então ele chegou ao diretor do filme. Alguém sabe quem foi o diretor do filme? Ben-Hur? Famoso diretor chamado Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille. Aí chegou para ele e disse, Senhor DeMille, eu estou tendo dificuldade de aprender a andar nessa carruagem. Eu quase nem consigo aguentar em cima dela. Como é que eu vou ganhar essa corrida? E o diretor disse assim, te preocupa só em ficar em cima da carruagem.
A minha responsabilidade é fazer com que você ganhe a carruagem, ganhe a corrida, né? Ele que era o diretor, ele que mandava, né? Ele disse, só te preocupa em ficar em cima dela. Vencer a corrida, isso cabe para mim. Isso é que eu vou... Essa é a minha responsabilidade. E Deus está dizendo a mesma coisa. Eu falei no começo, a vida cristã é uma luta. E é uma luta. Mas não é nossa luta. É a luta de Deus. Que a vitória, Deus já conquistou. Está disposto a entregar a cada um de nós. Então o conselho é fique em cima da carruagem. Porque Deus está orquestrando a vitória para cada um de nós. E se nós fizermos isso e permanecermos em cima da carruagem, o prêmio será nosso. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Ao terminarmos esta bela mensagem, vamos todos nos levantar, cantar o hino 342, Grande Comandante. 342, em pé. Grande comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa a frente marchará, nunca suas hostes abandonará, até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Seu pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater, nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela promessa que o Senhor jamais nos abandonará. Amém. Nós, os teus filhos, nos encontramos aqui às beiras do Rio Jordão, olhando para a terra prometida. Até aqui o Senhor tem nos acompanhado. E nós sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, nos dando as vitórias para que nós possamos ser conquistadores de cada um. Querido Pai, permaneça conosco. Para aqueles que estão desanimados, que esta mensagem possa servir de estímulo, de coragem para eles. Pedimos que o Senhor continue liderando a nossa igreja, abençoa cada pessoa, cada família aqui representada. Cada um de nós possa caminhar rumo a Canaã Celestial e um dia encontrarmos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o desejo do nosso coração. Nós te pedimos
por amor e em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Com a ordem das diaconisas, nós vamos cantar então no final, número 600. Thank you.